Esse homem estava dando uma barrigada quando de repente um fone apareceu na sua frente. Estava escrito para ele por no ouvido. Ele colocou e em seguida aparece por baixo uma mão com um celular. Ele tomou um susto e era um ser misterioso falando que a noiva dele está traindo ele e que não é para ele cometer o erro de se casar com ela. O fone subiu de volta e o cagão tentou segurar na mão de quem estava mostrando o vídeo. Ele cortou o rabo do macaco e nem limpou a bunda. Vestiu a calça e foi no banheiro do lado, mas não encontrou ninguém ali. Imagina o quão confuso foi. Ele estava cagando e alguém avisou que ele é corno. Ele voltou para a mesa com a noiva bastante confuso. A garçonete chegou com o cardápio e falou para o homem ler a recomendação. Ele abriu o cardápio e tinha a seguinte mensagem: se você quer saber a verdade, faça o que eu mandar. Ela fez uma sugestão de vinho para acompanhar a comida, e ele ainda confuso aceitou. A noiva falou que ele não gosta de vinho, e ele falou que passou a gostar há pouco tempo. A garçonete foi buscar o vinho, e enquanto o casal estava na mesa, o telefone dela não parava. Ela ficava digitando sorridente, o que alimentava a desconfiança dele, e ele perguntou quem estava mandando mensagem. Ela falou que isso não importa, que o que importa é que eles estão felizes e prestes a casar. Ele engoliu a seco, e o telefone dela não parava de tocar. Nessa hora, a garçonete volta com o vinho e, na hora de servi-los, mostrou uma mensagem na parte de trás que dizia: pegue o telefone dela após a cena. Ele falou que não, e a garçonete falou que recomenda. Ele, sem entender, perguntou que cena. Então a garçonete abriu o vinho e derramou na noiva dele, molhando-a. Ela se levantou com raiva e falou que vai ao banheiro para se limpar. A noiva os deixou a sós e a garçonete mandou o homem pegar imediatamente o telefone e ver que ele está sendo corno. Ele acha isso errado e não queria invadir a privacidade da noiva, e perguntou por que a garçonete está fazendo isso. Ela diz que só queria ajudá-lo e que a decisão está nas mãos dele, se ele vai se casar sendo corno ou desmascarar a biscate. Ela se retirou e deixou o homem sozinho. Mas nesse momento, o telefone da noiva começou a tocar. Era alguém ligando e ele não se aguentou de curiosidade. Ele pegou o telefone e viu que era um homem chamado Eric. Isso levantou mais suspeitas e ele atendeu a ligação. Quando pôs no ouvido, Eric a chamou de querida, falou que sai às 5 horas do trabalho e que eles terão uma noite incrível. Se despedindo, ele falou até que ama ela e desligou. A noiva estava voltando, e o corno pôs o celular de volta na mesa, extremamente magoado. Ela chegou toda sorridente, reparou no rosto dele e perguntou por que ele parecia tão triste. O coitado não conseguiu nem responder, apenas se levantou e se retirou da mesa, deixando a noiva falando sozinha. A mulher não entendeu nada e o coitado foi direto pro banheiro lavar o rosto para ver se isso era mesmo realidade. Se olhou no espelho e se chamou de idiota. Depois, querendo mostrar superação, falou que o importante é que ele não chegou a casar com a traidora e pegou a caixinha de anel de diamante jogando-a na lata de lixo. Ele não quis nem saber do dinheiro que gastou e foi embora. Mais tarde, a noiva estava no restaurante à espera de Eric, mas estava chorando. Eric perguntou o que ela tem e ela falou que tá muito triste que o noivo terminou com ela, e Eric adorou ouvir isso. Para comemorar, ele pediu champanhe e falou que quer o mais caro. A mulher perguntou se ele estava louco, pois agora não tem mais dinheiro nem para pagar o jantar. Ele falou para ela se acalmar, que tudo vai ficar bem. A garçonete chegou, os serviu, e na hora de brindar, ele falou que o noivo dela não merecia uma mulher como ela. Eles brindaram, beberam, e logo a garçonete chegou com a conta. Eric pagou, e frente a frente com a mulher, tentou beijá-la, mas acabou tomando um tapa na cara. Ele não entendeu nada do porquê ela fez isso. E nessa hora, o noivo apareceu e abraçou ela. Eric questiona a mulher sobre ela ter dito que eles tinham terminado. Ela diz que só falou o que ele queria ouvir e o chamou de idiota. O noivo falou que felizmente o plano deles não deu certo. Eric se fez de desentendido. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quando o homem foi no banheiro e jogou o anel no lixo, ele ouviu a garçonete falando dele com alguém, então correu e se escondeu. Quando os golpistas entraram no banheiro, o homem escutou Eric falando que agora o caminho estava livre para ele reconquistar a ex-namorada, pois era muito feliz com ela antes dela trocá-lo. Foi tudo um plano de Eric com a garçonete, que são irmãos, para fazer parecer que a noiva estava traindo, quando na verdade, Eric era apenas o ex-namorado frustrado. Graças a Deus, o homem descobriu. Se não teria terminado com a mulher sem ela ter culpa alguma. Já voltamos com o vídeo. Essa plataforma é indicada pelo próprio Quai e tá dando R$30 grátis ao você se cadastrar. Não perca a oportunidade. Clique no link no canto inferior esquerdo, resgate seu bônus e aproveite. Eric fala pra mulher que só fez isso porque a ama muito. O homem se pôs na frente e falou pra ele não se atrever a tocar nela e nem mandar mensagem. Eric, revoltado, tirou as mãos dele dos ombros e a garçonete o alertou, falando que o pagamento do champanhe foi recusado e deu que não tinha limites no cartão. Eric falou que o cara que roubou sua mulher vai pagar. A mulher falou que não pediu nada, que ele foi trouxa em querer dar golpe e acabou caindo em um. O casal foi embora e deixou a dupla de golpistas pra trás com a conta de um champanhe caríssimo pra pagar, e assim termina essa história. O que acharam? Me siga para mais cenas narradas.